13. Gálatas capítulo 5, versículo de número 13. Leio e você acompanha aí, por favor. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sedes antes servos uns dos outros em amor. Sedes, portanto, servos uns dos outros em amor. Então, a ideia nossa é trabalhar esse tema, servindo uns aos outros, reciprocidade no serviço. E antes de caminhar, eu gostaria de orar nesse instante, pedindo que Deus clareasse nossa mente, nos desse discernimento. Pai, ministra o nosso coração, ajuda-nos, ó Deus, a termos uma palavra que provenha do Senhor e que o Senhor nos ensine de forma a colocarmos em prática, a sermos desafiados para vivenciarmos o que nós vamos aprender hoje. Abençoa, Deus, a cada um que vai ouvir. Tenha misericórdia de mim, que vou estar passando essa reflexão, e que em Cristo Jesus todos nós, membros do teu corpo, possamos ser edificados. A cada um que ouvirá esta reflexão, esse estudo, que o Senhor capacite para colocar em prática, seja no relacionamento matrimonial, familiar, no relacionamento onde eles estiverem inseridos. E que desta forma, esse momento que vamos passar juntos aqui, baseados, ó Deus, no desafio do serviço, possa ser para a honra e glória do Senhor. Amém e amém. Muito bem, caminhando então dentro do que eu quero trabalhar com vocês, servindo uns aos outros, e o texto é de Gálatas, capítulo de número 5, versículo 13, eu ilustro com uma história que li. A história é o seguinte: um artista russo, ele pintou um quadro, e no quadro ele retratava a última ceia. Na retratação da última ceia, quadro ponto, ele quis ter o aval de nada mais, nada menos do que o escritor russo, Leon Tolstói. E ele levou para o Tolstói o quadro. Tolstói olhou, observou bem o quadro, viu a figura central e ele disse assim para o pintor: você não ama esse aqui. E apontou para a figura central. O pintor disse: não, eu amo, esse é Jesus. E Tolstói asseverou: não, você não o ama. E o pintor quis saber por que da afirmação do escritor russo, a asseveração do escritor russo de que ele não amava aquele que estava retratado no centro da mesa da ceia e que ele havia se disposto a pintar. E Tolstói disse o seguinte: se você o amasse de verdade, você o pintaria melhor. Então acho que a aprovação não foi assim a esperada do pintor, porque essa foi a afirmação de Tolstói: se você o amasse, você o pintaria melhor. Eu acho que a formulação do Tolstói serve para a gente também. Por quê? Como? Em que área? Nessa questão do serviço. Quando nós dizemos que amamos alguém, isso vai se refletir no serviço que nós prestamos. Então, o serviço que eu presto para determinada pessoa mostra o valor que ela tem para mim. Então, se você me ver servindo os meus filhos e me perceber servindo não com afinco, não com determinação, se você me ver servindo minha esposa e você não me ver com afinco, não com determinação, você vai achar que eu não os amo. Se nós nos dermos ao serviço do Senhor Jesus e se perceber que esse serviço não é bem feito, com afinco, com determinação, a conclusão que as pessoas que estão ao nosso redor chegam é: eles não amam a Jesus, ele não ama a esposa, ele não ama os filhos. Como assim não ama? Não ama, porque se amasse, serviria melhor. É a ideia do Tolstói ao pintor: se você o amasse, você o pintaria melhor. A ideia também que carrega para nós nessa palavra introdutória sobre serviço.
Quando você pensa em serviço, você vai encontrar na Bíblia palavras como servir, servo, servindo, e há 4 palavras no grego para esse servir, esse servo. Só que eu vou trabalhar só 2. Há no Novo Testamento cerca de 300 aparições da palavra servir, servo, servindo. E as palavras, essas 4, aparecem quase que não paralelamente, mas em cada situação se usava uma palavra para designar o que queria ser dito ali no texto grego. 2 palavras muito comuns que eu vou usar hoje é a diaconel, ou a palavra para servir, servo, serviço, diaconel, e a palavra doleal, que é doulos ou diaconia, palavras que a gente tem mais facilidade de ouvir aí, às vezes as pessoas falando, né? Diaconel ou douleo, ou doulos ou diaconia. Essas são as palavras muito comuns. A palavra diácono, diaconel, diaconia, ela traz a ideia para nós, todas as vezes que você perceber no texto grego, não estou nem falando para você pesquisar, é só a nível de informação, a ideia por trás é o do garçom, é o do que serve. Serve o quê? Serve o que for necessário, uma água, serve a mesa da ceia, no caso bíblico, serviam as viúvas, esse era a diaconia, esse era o garçom, esse era o servo. Então, por vezes você vai encontrar a palavra para servir, servo, né? A diaconia, a ideia de garçom, tá legal? Ou outras vezes você vai encontrar doulos, aí a palavra já mais apertada, porque doulo, servo, e todas as vezes que tem a partir dessa raiz, né, do doulos, você vai encontrar, ou poderia se traduzir como escravo, né? Então a gente lê servo, mas quando tem por trás na língua grega doulos, essa é escravo. Então a Bíblia não traduziu como escravo, mas é escravo. E é interessante que nosso texto aqui hoje, que se encontra em Gálatas, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sedes antes servos. A palavra servos aqui é justamente essa, escravo. Sejam antes escravos uns dos outros. E a bem da verdade, essa palavra não soa muito bem. Como assim ser escravo um do outro? Servo até que é legal, né? É legal, mas escravo, lá na língua original, força um pouco. Ainda mais para nós, como diz Charles Swindoll, que vivemos numa sociedade onde a pirâmide em que a sociedade se estabelece é eu, meu, a mim e para mim. Então essa é a realidade do mundo hoje, né? Eu em cima, depois meu, logo aí embaixo, né? Depois para mim, né? A mim e depois para mim. Então essa é a construção do mundo. O mundo, e nós estamos no mundo, né? O mundo é marcado por egoísmo. E nós somos tendentes também ao egoísmo. Então servir como doulo, servir como escravo, atender essa conclamação do servir nessa dinâmica é muito pesada, muito puxada, né? E isso acontece, se você for ler lá em Gênesis, a partir da queda do homem. Quando nosso pai Adão, ele come do fruto, primeira consequência que a gente vê é que ele não serve mais a Eva. Não serve como assim? Porque quando Deus pergunta o que ele havia feito, o serviço dele deveria ser proteger a Eva. O serviço dele deveria ser cuidar de Eva. Mas ao contrário, ele empurrou. Falou, a mulher que tu me deste, se vira com ela. Então ele não serve. E depois você caminha um pouquinho mais e aí você cai num dos filhos dele, chamado Caim. No capítulo 4, quando Deus vai chamar a atenção de Caim e pergunta onde estava Abel, a palavra que
Caim retorna a Deus é essa do: acaso sou eu o tutor do meu irmão? O que eu tenho a ver com ele? Por que eu tenho que dar satisfação dele? Então o Adão não cuida da Eva, não a serve após queda. O abençoado Caim, ele diz que não é tutor do irmão. Aí você caminha um pouquinho mais, vai lá em Gênesis, você vê os irmãos de José vendendo José. A responsabilidade desses irmãos era cuidar de José. Ao contrário do cuidar, Gênesis 37, versículo 18 ao 30, eles pegam o irmão, jogam na cisterna e depois vendem. Não tem cuidado, não tem servir, não tem proteger. Adão não protege Eva, Caim não protege Abel, os irmãos de José não protegem José, não há serviço, não há proteção, não há cuidado. E agora, como é que é o nosso tempo? Segundo o apóstolo Paulo, na sua carta a Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo, todo o quadro, mas 1 e 2, ele vai dizer para nós que nos últimos tempos os homens seriam egoístas, e por aí vai. Mas ele puxa a lista dizendo que serão egoístas. E uma das características do egoísmo é não servir ao outro, mas querer ser servido por todos os outros. Então, quando a Bíblia nos chama para sermos servos e usa a terminologia que usa, o desafio é muito grande. Então, minha palavra aqui é para servirmos. A conclamação bíblica é para servirmos uns aos outros, e nessa dimensão ou da diaconia, do garçom, ou do doulos, do servo, do escravo. E essa é a chamada do Senhor. O homem sem Deus não consegue isso, tá? O homem sem Deus, quando ele serve sempre querendo alguma coisa em troca. Mas o que é importante a gente destacar, que você que me ouve agora, você e eu, nós somos chamados de fato para vivermos numa nova dinâmica, um novo jeito de ser. Por quê? Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, vai dizer assim para nós: e assim, se alguém está em Cristo, lembra do versículo restante? E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. E eis que tudo se fizeram, e eis que se fizeram novas, E eis que se fizeram novas. Então o que a gente observa aí? A gente observa que em Cristo nós estamos sendo nova criatura, ou nova criação. Se em Adão a corrupção ela se estabeleceu, com Cristo ele vai criando em nós nova identidade, um novo jeito de ser. Sem Cristo nós somos a semelhança de Adão. Com Cristo ele está trabalhando e construindo em nós a identidade dele mesmo. Se você pegar Jó capítulo 31, versículo 33, Oséias capítulo 6, versículo 7, você vai ver o homem sem Jesus. O homem é a semelhança de Adão. Mas se você pega esse texto que eu acabei de citar para vocês, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 22, versículo 54 de 1 Coríntios capítulo 15, você vai observar que Deus está criando em nós a figura do próprio Filho dele, Jesus Cristo. Nós vamos andar como Jesus andou, nós vamos viver na dinâmica que Jesus nos ensinou para vivermos aqui na terra. Então olha que interessante, Jesus serviu. Entende isso? Consegue entender? Então nós somos chamados a servirmos uns aos outros. Quando acontece a queda do nosso pai Adão, essa prática do serviço vai sendo abandonada, do se entregar a servir, seja na dinâmica do doulos, seja na dinâmica da diaconia, seja na dinâmica das demais formas de serviço. Mas agora, encontrando novamente com Jesus, tendo um encontro com Jesus, tendo a Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo habitando em nós, nós vamos começar a imitar esse Jesus, a sermos nova criatura, uma nova criação. Deus vai trabalhando a gente para sermos como Jesus. E olha que interessante, então, Jesus no concernente ao serviço. Espero que eu não esteja indo rápido demais, tá bom? Se eu tiver, você me dá um sinalzinho aí. Mas olha que interessante, nós agora, nova criatura,
não conforme os que não conhecem a Jesus, começamos a imitar Jesus. Conhecemos, o observamos e vamos vivenciando. O conhecemos pela palavra, pela ministração do Espírito Santo que habita em nós, tá bom? E aí, conhecendo, como é que Jesus fazia? Jesus servia. João capítulo 13, versículo 14, você vai ver Jesus servindo aos seus discípulos, né, os apóstolos que estavam à mesa com ele na ceia. Serviu-os como? Lavando os pés deles. E eu imagino a cena, né, porque a função de lavar os pés era do doulos, do empregado, do escravo mais chifrinho. E eu imagino que quando eles entraram naquela sala oferecida para que Jesus ministrasse a ceia, talvez uma das coisas que eles devem ter observado logo de cara é que não tinha ninguém para lavar os pés deles. Então, isso já era uma ofensa, porque o dono da casa deveria promover para eles um escravo, para que na medida que eles fossem entrando para a ceia, tivesse a oportunidade do lavar purificador dos pés, das mãos, para que eles pudessem participar daquela ceia. Mas ninguém o fez. E se eles são à la brasileiros, alguém deve ter falado assim: poxa vida, hein? Que recepção muito fraquinha, hein? Que recepção muito ruim, ninguém para lavar a mão, ninguém para lavar os pés, ninguém para cuidar da gente, ninguém. Se fosse na minha casa seria diferente. Eu não sei o que eles pensaram, o que eles conversaram entre eles, mas eu sei que num dado momento Jesus ele se cinge com a toalha e ele pega uma bacia com água e vai lavando os pés dos apóstolos, dos seus discípulos que ali estavam. Jesus estava servindo. Nesse momento da ceia, aí já é um outro texto não registrado por João, mas registrado por Lucas, capítulo 22, versículo 24 ao 30, acontece uma disputa entre eles de quem seria o maior. Aí Jesus fala para eles: olha, eu estou servindo e maior é quem serve. Então, se vocês querem ser de fato substanciais, sirvam. E lembre-se que é da toalha, da bacia, função do escravo. Olha, sirvam, né? Se ofereçam em serviço ao outro. E maior entre nós é o que serve. Eu sou maior, eu estou servindo, sirvam. Depois você vai ver um pouquinho mais à frente, João capítulo 13, versículo 14, voltando lá para João, Jesus ele diz: se eu sou o mestre, eu lavei os pés de vocês, vocês devem fazer a mesma coisa. Então ele mostra, né, que ele serve, ele acaba com a briga entre eles, dizendo que o maior dentre eles deveria servir. Então o serviço é uma forma de nos agigantarmos, e aí depois ele conclama os seus discípulos a servirem, e por fim, lá em Mateus capítulo 25, a partir do versículo 31 ao 40, ele vai dizer do grande julgamento. E quando o grande julgamento for realizado, ele diz assim: olha, vindes benditos do meu Pai, entrai para o gozo eterno. E aí ele vai dizer: porque estives nu e me cobristes, estava preso e fostes me visitar. Aí as pessoas vão perguntar para ele: mas quando te vimos nu? Quando te vimos enfermo, com fome, preso? Aí Jesus fala: quando vocês cuidaram desses pequeninos, vocês fizeram a mim. Ou seja, se nós queremos de fato agradar a Deus e servir a Deus, Ele quer ser visto no nosso servir ao necessitado. Entende isso? Então, quando você serve o seu irmão, quando você serve a sua irmã, quando você serve alguém que precisa, o Senhor Jesus, ele diz que o Pai está sendo visto na figura de quem é servido. Olha que coisa mais linda. Então, pensa aí, para aqui um pouquinho. Somos chamados para servir. Não faz parte da nossa natureza servir como Deus espera que sirvamos. Não faz parte. Nossa natureza é egoísta. Mas agora nós somos nova criatura em Jesus. Agora, olhando para Jesus, observamos servindo, o observamos valorizando o serviço, o observamos conclamando para que sirvamos, e entendemos que ele espera que
entendamos que servindo ao próximo, muitas vezes o que estamos fazendo é servindo a Deus. Às vezes a gente vai para a igreja e canta bonito, assistimos os cultos, mas quando se espera que a gente sirva a Deus na dinâmica bíblica, a gente não consegue, porque a gente só sabe cantar e orar, né? Na verdade não sabe muito, ou achamos que sabemos, mas não sabemos. Por quê? Porque nós não sabemos cuidar do necessitado, nós não sabemos visitar o órfão, a viúva, nós não sabemos, e Tiago diz que essa é a verdadeira religião. Então presta atenção que o Senhor espera de nós serviço. Serviço na nossa comunidade de fé, serviço no nosso lar, serviço do marido para com a esposa, da esposa para com o marido, serviço no trabalho, servir. Ah, mas está aí, pastor, o senhor tem que ver que ele estava ali ministrando aos seus discípulos, não é abrindo geral, ele serviu até Judas, meu filho. Então, servir, sirva. E aí, como servir? Até que eu sirvo, mas eu sirvo reclamando para valer. Até que eu sirvo, mas eu, no máximo, diaconal, né? Diaconalmente. Mas dulos? Não, aí não dá para mim não. E às vezes a gente até ouve essa expressão: você está achando que eu sou seu escravo? E caminhando aí então, como servir? O texto vai dizer para nós que nós devemos, capítulo 5 de Gálatas, versículo 14, nós devemos fazer em amor. Em amor. Então servir, mas não é só servir, é servir em amor. Gálatas 5, versículo 14. Amarás o teu próximo como a ti mesmo é o resumo do mandamento. E quando nós cumprimos esse mandamento, diz o texto da palavra de Deus, nele se resume todo o preceito da lei. E é nesse contexto que está a palavra do servir. E aí, voltando lá ao nosso texto, ele diz assim, né? Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sedes antes servos uns dos outros pelo amor. E é interessante, porque aí a nossa chamada agora para o serviço não é só fazê-lo, mas é fazê-lo em amor. Presta atenção. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz lá no capítulo 13, primeira carta dele aos Coríntios, versículo 1 ao 3, que sem amor nada aproveitará. Então pode falar a língua dos homens e dos anjos, pode conhecer toda a ciência, pode se sacrificar, mas tem que ter amor. Então o serviço também é da mesma forma, o serviço deve ser feito em amor. Você não quer ser servido sem ser em amor. Imagine aí você chegando em casa, cansado, e a comida está à mesa, mas quem fez a comida diz assim: eu sou um escravo mesmo dessa casa, eu sou uma escrava dessa casa, eu tenho que ficar cuidando de vocês, eu tenho que zelar de vocês, e é roupa limpa que eu tenho que lavar, e é casa que eu tenho que limpar, e é comida que eu tenho que fazer. Vai chegando uma hora que a comida servida desse jeito parece que ela não desce na garganta, só come porque está com fome, não funciona. Ou alguém que chega do trabalho e diz: eu trabalho igual um escravo, eu trabalho igual um condenado, a minha vida é assim mesmo, eu sou um escravo para essa família, você só vê em mim roupa, sapato, porque eu estou aqui para sustentar vocês. E aí você vai reclamando tanto porque trabalha, que é capaz do seu filho, da sua filha falar assim: pede a conta aí. Está fazendo por amor? Não faz, para mim é melhor que não seja feito. Você já deve ter ouvido sobre isso. Você nunca ouviu isso, né? Porque você não reclama. Você faz com amor. Eu faço com amor. Então a gente reclama. Como dizem, me engana que eu gosto. Muitas vezes nós servimos, mas nós servimos reclamando. Muitas vezes nós servimos, mas não servimos com amor. O serviço tem que ser feito com amor. Devemos servir. Somos potencializados pelo Espírito Santo que habita em nós para servir, porque já somos de Jesus e devemos fazê-lo com amor. Guarda isso. Vai fazer? Vou fazer. Elias diz: vou andar direitinho. Jair diz: eu quero servir. Nimrod diz: eu estou pronto. E por aí todo mundo que está comigo hoje nessa live, nós vamos servir, né, Zezé? Vamos servir, né, senhora? Mas em amor, tá? Em amor. Você não gosta que ninguém te sirva reclamando. Jesus serviu-nos e Jesus mostra claramente que o que ele fez por amor.
O texto de João diz, tendo amado os que estavam no mundo, amou-os até o fim. É no contexto do serviço. Ele faz por amor. Ele lava os pés dos apóstolos por amor. Ele vem a esse mundo por amor. Ele é uma resposta do amor de Deus. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, até o serviço de Deus em prol do homem foi feito em amor. Então, como é que eu sirvo? Sirvo em amor. E olha que interessante, eu sirvo em amor e sirvo em liberdade. Olha, eu vou voltar ao texto. O texto diz assim, fostes chamados à liberdade. Fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede servos uns dos outros. Olha que interessante, se observar, porque ele usa aqui a palavra liberdade. Fostes chamados para a liberdade. O Senhor vos libertou. O Senhor libertou vocês, meus queridos. O Senhor me libertou. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é uma pessoa, e se chamava Jesus Cristo. Ele é a revelação da verdade do Pai. Ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. E aí ele vem e nos liberta. Aí agora ele diz, foste chamados à liberdade. Legal? Vocês entenderam isso então? Agora não usa da liberdade para viver assim, desregradamente. Ao contrário, uso da liberdade para servir. E aí a palavra servir é duros. Então assim, vocês são livres, mas se tornem escravos. Hein? É interessante isso. Vocês são livres, mas se tornem escravos. Mas não escravo porque o somos. Fomos libertos em Cristo Jesus. Mas escravos porque nos determinamos a servir o outro, colocando o outro em preferência. Abrindo mão da nossa agenda. E um exemplo assim, muito forte disso, muito claro disso, é quando você vê Paulo escrevendo a Filemon, suplicando por Onésimo. Dá uma lida lá na carta de Paulo a Filemon, suplicando por Onésimo. E Paulo, ele está mandando Onésimo de volta para a casa de Filemon. Filemon era um escravo fujão que saiu da casa de Onésimo, era o escravo fujão que saiu da casa de Filemon e acabou batendo com Paulo lá na prisão, servindo a Paulo, e aí Paulo falou, agora volta para casa. E é interessante que era o Onésimo, escravo fujão, voltando para casa. Como é que Filemon poderia receber Onésimo? Aí ele poderia recebê-lo como escravo, porque era escravo, e Paulo disse, não, você vai recebê-lo como irmão, recebe como recebeu, como me trata, com carinho com que me trata. Então eu fico imaginando um camarada que era escravo de fato, encontra Jesus, retorna ao seu dono legítimo naquela cultura, né, se tinha escravo, mas agora Paulo diz, ele retorna para ser seu irmão, mas Onésimo voltou e o serviu como escravo. Eu creio que é uma boa ilustração para nós. Nós somos livres, mas devemos nos sujeitar e servir ao outro. E servir até mesmo na dinâmica do abrindo mão da vontade. Só para você ter uma ideia, talvez te ajude. O escravo, se você pergunta assim para o seu funcionário, quer fazer hora extra no sábado? Ele fala assim, não sei, vou ver. O patrão perguntando para o funcionário. O camarada perguntava assim para o escravo naquela época, você quer trabalhar amanhã? Aliás, ele não perguntava isso, mas vamos imaginar, você quer trabalhar amanhã aqui para mim? O escravo olharia para o dono que disse isso e perguntaria, eu quero. Ele não era dono nem da vontade dele, quem era dono da vontade dele era o dono dele. E o nosso dono, por direito, é Jesus Cristo. Nós somos comprados pelo precioso sangue dele, nós pertencemos a ele. E nós perguntamos, Senhor, o que o Senhor quer de nós? E ele diz, sirva, se entregue ao serviço, se doe no serviço, sirva. E olha que interessante, o serviço não era para salvação. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9 diz que nós somos salvos pela graça, mediante a fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus, não de obras. Então quando eu sirvo como sirvo, eu sirvo porque o meu Senhor me mandou servir. Eu não sirvo para salvação, eu já fui salvo, já estou liberto. Eu também não sirvo para o perdão. Por que eu não sirvo para o perdão? Porque o perdão já foi conquistado lá na cruz do Calvário. João, capítulo 19, versículo 30, diz que quando Jesus
expirou na cruz do Calvário, ele diz está consumado, e o termo é eu paguei. E ele pagou o quê? Isaías 53, versículo 5 diz que ele pagou pelos nossos pecados, pelas pisaduras dele fomos sarados. E Romanos capítulo 5, versículo 18 vai reafirmar isso. Então, nossa dívida foi paga. Eu não sirvo para ser perdoado, eu já fui perdoado. Eu não sirvo para ser salvo, eu fui salvo pela graça. Eu não sirvo para receber a aprovação do Senhor. Romanos capítulo 8, versículo 1 diz assim para nós, né? Que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, preciso da aprovação. E por que eu sirvo? Porque o meu Senhor, o Senhor que é meu dono, me diz para servir, e eu sirvo. E eu sirvo liberto, mas sabendo de quem eu sou. E eu já vi-o servindo, já li sobre ele servindo, já folhei as Sagradas Escrituras e vi o quanto ele servia. E agora eu vou fazer a mesma coisa, vou servir, vou servir. Então, eu sirvo na liberdade. E eu acho isso muito legal, porque quantas pessoas que querem servir ao Senhor, você pergunta para eles assim, o que você ganha em fazer o que você faz? Ele fala, nada, não é nada, eu quero servir. Por que você sai de noite e vai levar comida para gente morador de rua? Por que vocês montam cesta e vão levar para necessitado? Por que você visita esse pessoal que está doente? Por que você abre mão de um tempo para investir em oração por A, B, C? Filho, eu quero fazer. O seu pastor está te obrigando a você ser dizimista, ofertante, visitar, levar ceia? Não, filho, eu quero fazer. Eu não sou obrigado a fazer, eu quero fazer. É minha paixão fazer, é meu prazer fazer, é meu deleite fazer. Quando nós juntamos a caravana e vamos para o vale, os olhos das pessoas brilham. E quando a gente chega no vale, entramos naquelas grotas e começamos a evangelizar, a gente se sente gratificado. E aí a gente entende Paulo dizendo o que Jesus afirmou, mais bem-aventurado é dar do que receber. É gostoso, não é obrigação, mas é prazer servir. Servimos em amor, porque sem amor nada tem proveito. E servimos em liberdade, não somos obrigados. E a bem da verdade, quando eu vejo alguém fazendo as coisas por obrigação, eu fico muito satisfeito. Não, vai me perdoar, meu irmão, minha irmã. Eu falo, não precisa de fazer, pode deixar que eu faço sozinho. Mas quando eu vejo que alguém engajado, que está ali, que quer fazer, eu falo, opa, vem, vamos grudar aqui, vamos caminhar. Isso é para tudo, é limpar o chão da igreja, é capinar um quintal, isso é para tudo, é para fazer uma visita, é para ir no hospital, é para ofertar, isso é para tudo, é para pegar um carrinho de mão e aí eu volto à figura do nosso irmão que faleceu, o vô da Ana Paula, esposa do Magnilson, o seu Geraldo. O seu Geraldo era um exemplo de servo, de doação, sempre com um sorriso bonito no rosto. Que pessoa fantástica, um servo abençoado. Visitava-o e ele nunca contou vantagem do que havia feito. Por quê? Porque ele tinha prazer naquilo. Para ele era um privilégio poder trabalhar naquela igreja. E hoje você vê aquela estrutura lá em Interlagos. Muito da mão de obra é desse homem que chegou à presença de Jesus ontem, quando fechou os olhos aqui. Então, servir com amor, servir em liberdade, não como constrangido. Agora, para a gente caminhar e concluir, né? Eu sirvo e eu entendo que a gente serve porque o Senhor veio, serviu, nós olhamos para Ele, mas Ele está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde haverá de vir para julgar vivos e mortos, mas ele está lá, à destra do Pai Todo-Poderoso. E nós estamos aqui. E olha o que ele diz para nós. Ele diz para nós em João capítulo 9, versículo 4 e 5. É necessário que faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. Eu fiquei pensando, por que a gente serve? A gente serve porque o nosso Senhor serviu, hoje Ele está à direita do Pai Todo-Poderoso e nós estamos trabalhando. Ele diz assim, é necessário que façamos, não é necessário que eu faça, é necessário que façamos.
Então, eu e o pai estamos trabalhando, mas vocês também estão trabalhando, vocês também têm que caminhar, vocês também têm que fazer. O Senhor Jesus está ao lado do Pai e nós estamos aqui trabalhando, servindo ao Senhor. É lógico, com a capacitação dele, com a direção dele, mas estamos trabalhando. E aí, quando ele diz isso, me veio à mente, por exemplo, como a gente serve? A gente serve sendo sal da terra. Somos sal da terra. E o sal serve para inibir o apodrecimento. Então nós estamos servindo a comunidade quando nós temos um padrão de corretidão, de honestidade, de santidade. As pessoas olham para nós e veem isso. Há um tempo atrás, bastante tempo atrás, em Colinas do Sul, eu trabalhei com um pastor norte-americano chamado Alberto Reanzoli. Ele era pastor e tomava conta de 25 igrejas. E um belo dia eu fui fazer uma visita, entrei na casa de uma pessoa, a convite, e a filha disse assim: olha, o senhor podia orar aqui por nós, mas meu pai não gosta de crente não. E eu fui conversar com aquele senhor que não gostava de crente. E ele disse assim: eu não gosto de crente, mas do reverendo Alberto eu gosto. Eu gosto. Ele é gente boa. Por que o senhor não gosta de crente? Porque eu tenho um açougue e o boi morreu no quintal dele e o camarada me vendeu o boi, sabendo que o boi havia morrido no curral dele, no pasto dele, me vendeu o boi morto. Você acredita no negócio desse? Crente. Aí eu fiquei pensando, mas e o reverendo Alberto? E ele falou assim: agora esse homem é um homem de Deus. Eu nem tenho temor de Deus, mas o reverendo Alberto é um homem de Deus. O que o reverendo Alberto estava fazendo ali? Ele estava fazendo bem para aquela comunidade, ele estava fazendo diferença naquela comunidade. Ele estava sendo sal em Colinas do Sul. Vocês são sal da terra, vocês dão sabor, vocês geram sabor. Eu acho tão bonito quando nós, como cristãos, de fato, geramos nas pessoas o verdadeiro sabor das coisas. Mas vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Esse mundo está perdido, esse mundo não tem direção. Mas quando ele olha para um cristão verdadeiro, ele toma direção, ele toma rumo, ele sabe que caminho tomar, seguir, prosseguir. Coisa fantástica. Nós servimos ao Senhor sendo luz do mundo, não a luz nossa, mas uma luz emprestada dele. Nós somos sal da terra, porque ele nos deu sabor à vida e nós compartilhamos desse sabor. E nós somos hoje missionários que levam essa verdade. Mateus capítulo 18, versículo 19 e 20, Jesus diz assim: ide, portanto, fazei discípulos. E é legal que a tradução melhor seria: enquanto vão. Então, enquanto vocês vão caminhando, vão fazer discípulo. Vão sendo sal da terra, vão sendo luz do mundo. E as pessoas vão olhar para você e vão dizer assim: tem um jeito de ser que eu ainda não entendi, mas eu quero aprender com esse camarada aí. Tem um jeito de viver a vida que eu ainda não aprendi, mas eu quero aprender e eu quero sentar mais próximo dessa pessoa e eu quero conversar sobre isso. Eu caminho para encerrar dizendo que a chamada hoje é para sermos servos uns dos outros. Isso não é natural do homem. Desde Gênesis capítulo 3 até o final dos tempos, diz o apóstolo Paulo, os homens vão enganando e sendo enganados, vão sendo egoístas, arrogantes, jactanciosos. Mas quando você encontra com o Senhor Jesus, Ele vai transformando sua vida. E dentre as coisas que Ele faz na sua vida e na minha vida é nos transformar em servos. Em servos que fazem com amor. Como eu vi o seu Geraldo fazendo, o seu Jaider fazendo, como eu vejo o meu presbítero Siqueira fazendo, como eu vejo o meu presbítero Paulinho fazendo, como eu vejo o meu presbítero Dalto fazendo, como eu vejo os diáconos da minha igreja fazendo hoje. Como é bom ver esses irmãos servindo. E você pergunta: Jair, quanto você ganha para vir ser diácono da igreja? Tem vaga lá? Aí o Jair fala assim: eu ganho serviço dobrado, porque eu chego em casa, a Denise fala assim: eu tenho uma cesta para levar. E aí vai eu subir na minha motozinha e levar a cesta. Olha que coisa. E aí você encontra o Jair e a Denise no meio da rua, o outro brilhando. Você vê uns elites da vida servindo. Há um tempo desse atrás tinha um problema sério lá na rua e eles estavam suspeitando que uma pessoa estava com algum problema espiritual. Correu lá na casa dos elites porque entende que aquela casa serve.
Eu entendo que nós somos uma comunidade que vamos impactar o mundo servindo. Mas olha, eu quero caminhar concluindo. Começa da sua casa. Sirva. Sirva melhor como esposa. Sirva melhor como marido. Sirva melhor como pais. Sirva melhor como filhos. Sirva com amor. Sirva com amor. Sirva na liberdade, não por obrigação, porque você é livre, mas porque você viu o seu Senhor servindo e você só quer imitá-lo. Não para salvação, foi salvo pela graça, mas para fazer com que outras pessoas, enquanto você caminha, aprendam desse evangelho e queiram aprender com o seu Senhor, com o nosso Senhor. Amém? Semana que vem a gente caminha um pouquinho mais, estamos quase terminando os nossos desafios da reciprocidade saudável. E semana que vem elevando a carga uns dos outros, precisamos disso. Eu vou encerrar orando e não vou poder mencionar tudo que foi escrito aí, porque hoje eu não tive anotações, tá bom? Então me perdoe aí, mas semana que vem a gente vai ter quem anote os pedidos de oração e a gente vai estar passando. Pai, agora que o Senhor possa fazer com que essa palavra, boa semente, enquanto guarida nos corações de todas as pessoas que ouviram, e possamos transformar o ambiente em que estivermos inseridos em escola de serviço, em escola para servirmos, em escola, ó Deus, de diaconia, em escola, ó Deus, do serviço mesmo, que abre mão da própria vontade, do próprio querer, para ver o irmão sendo servido como Cristo nos serviu. Ah, Pai, que seja assim. Também peço consolo, ó Deus, para a família, ó Deus, da Ana Paula. E eu sei que nosso irmão Geraldo descansa nos teus braços aí em paz. Mas com certeza a família vai sentir muita falta desse precioso varão que o Senhor recolheu ontem à tua presença. Mas que o exemplo dele de servo fique para nós. O sorriso, a paz, a tranquilidade, a serenidade. Para todos aqueles que conheceram. E agora, Deus, que o Senhor console toda essa casa, todo esse lar, fortalecendo-os para a caminhada, para que possam também seguir o exemplo desse que o Senhor levou. Abençoa cada um e dá a cada um de nós da tua bênção e do teu desafio da reciprocidade no serviço. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu querido, minha querida. Bom tê-los conosco. Forte abraço e até domingo. Domingo pela manhã eu tenho uma palavra para casais, tá bom? Em Eclesiastes. Então, se você quiser participar comigo, mesmo não sendo casado, para aprender, legal. Papel e caneta, vai ter muita coisa boa na escola dominical para casais. Ah, eu não estou aí muito afim de casar não, mas eu sei de quem casou. Mesmo assim, 10 da manhã, escola dominical, vou falar para casais, tá? A Neide já gostou, disse um amém ali, né? Eu acho que o Dalton não deve estar ali não, porque o Dalton ia escrever misericórdia. Mas domingo pela manhã, 10 da manhã, uma palavra para casais. As demais salas vão estar funcionando, o Mike vai lecionar para os adolescentes, o Smiley para os jovens e vai ter a devocional para as crianças. Deus abençoe você, uma boa noite, que a graça e a paz do Senhor Jesus repouse sobre todos nós. Amém?